Senhor, irmãos. Olha, uma coisa importante na lição de hoje, né, é a alegria, né? E a gente está aqui, né, feliz, né, nessa manhã, né, de domingo, não é isso? Estamos aqui, damos glória a Deus. Tudo que façamos para a glória de Deus, não é isso, irmãos? Né? Então, por isso que estamos aqui com alegria nesta manhã maravilhosa. Meus irmãos, só para recapitular aqui, né? Estamos estudando as promessas de Deus. As promessas de Deus. Todos estão me ouvindo bem aí? As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Então, nós temos promessas. Nós temos promessas. Então devemos confiar e vivê-la. Né? Temos promessas incondicionais e temos promessas condicionais, como nós já estudamos, né? Depende de algumas coisas e outras que não dependem de nada. Uma grande promessa que nós temos é a promessa da salvação. Certo, irmãos? Promessa da salvação, a grande promessa de Deus sobre a nossa vida. Não é isso? E hoje, 17 de novembro de 2024, estamos estudando a promessa de um coração novo. Acredito que todos têm revista, né? Todos têm revista, mas se tiver alguém que não, só prestar atenção que vai dar tudo certo. A promessa de um coração novo. Então, irmãos, estamos aqui, irmão, na Escola Bíblica Dominical, é um momento de a gente vermos de uma forma mais específica aquele assunto, no detalhe, né? De observar de forma intrínseca, específica, aquele assunto. E aproveitem para perguntar, não é? E também aplicar na nossa vida e passar para outros. Passar para outros. Como vamos falar aqui, ó, a promessa de um coração novo, todos nós temos um coração novo, né? Como nós tivemos um coração novo a partir que nós aceitamos a Cristo, né? São coisas que a gente vai tratar aqui, não é isso? Então aqui, irmãos, vamos lá. Texto áureo já foi lido, a verdade prática já foi lida, a leitura bíblica em classe já foi lida. Sobre a leitura bíblica em classe, eu quero falar, antes de ir para a introdução, peço que todos com atenção aqui, esse Romanos capítulo 2, né? O que ele quis dizer com isso tudo aí? Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Alguém pode falar assim? Por quê? O que ele quis dizer, Paulo, o apóstolo Paulo, o que ele quis dizer com isso? Né? Porque sabemos que a circuncisão era que o menino, né, sexo masculino, o menino, 8 dias, né, ali, ele cortava aquela pele do órgão genital, né, para marcar que ele era um judeu, a descendência de Abraão. Isso foi Deus que fez essa aliança com Abraão. E falou que essa marca física, essa marca, um corte, ela marcaria, né, os descendentes de Abraão, os judeus. Isso é a circuncisão. Certo, irmãos? Circuncisão. Para sempre. Mas Paulo quer dizer o que com isso, então? Aí, irmãos, na minha opinião, Paulo ele fala que assim, é um pouco complexo para entender isso aí, porque Paulo ele fala muito em termos técnicos. Né? Uhum. Aí ele vai, e aí o que ele faz, né? Assim, um dizer bem popular, ele vai e passa na casa dos judeus, porque os judeus estavam se espojando na questão da religião. E um dos fatores era a circuncisão para os judeus. Né? Então, é por isso que vem a questão da mensagem daria um coração novo, porque a religião ela te coloca numa posição confortável, né? Mas na verdade o coração dos judeus estava longe de servir a Deus, mas estava dentro dos rituais da lei. No meu pequeno entender, Paulo está dizendo isso não vale nada. Exatamente. Se vocês estão fazendo a circuncisão, mas o coração está longe de Deus, quer dizer,
religiosidade só não vai prestar. Tem que estar com o coração quebrantado. E é isso que os judeus não estavam fazendo. Exatamente, perfeito, perfeito. Quer dizer, o que adianta fazer a circuncisão se ele é transgressor da lei, né? Se ele não segue o que Deus, a vontade de Deus, não adianta de nada. Não adianta de nada. Ele quer dizer, mas antes de ser um incircunciso e seguir a lei, seguir os preceitos divinos, seguir a vontade de Deus, do que ser circunciso e não seguir a lei. O coração, como o pastor Vicente falou, o coração está longe de Deus, né? Então isso que Paulo quis dizer, né? Certo, irmãos? Então aqui, olha, no textuário também, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha aí, ó. Presta atenção, textuário aí. Ele está falando que Deus está afirmando para os judeus, para o povo, que eles têm um coração duro, que eles têm um coração longe de Deus. O que é um coração duro, irmãos? O coração duro é um coração que não é suscetível à palavra, não aplica a palavra, não recebe a palavra. Não valoriza, né, irmão? Não valoriza. E olha que esse povo é o povo eleito. E quem estava falando isso? O próprio Deus, através do profeta, né? Deus estava falando que ele ia tirar o coração duro e colocar um coração de carne. O próprio Deus falando. O próprio coração de carne quer dizer o quê? Um coração humano, um coração suscetível à palavra. Não é isso? Para você receber. Então, para a mesma coisa para a nossa vida aqui hoje, aqui, agora, nesta classe. Se nós temos um coração duro, se nós só queremos ouvir o que for para nós conveniente, se nós não aplicamos o que nós recebemos, se nós escolhemos o que queremos ouvir, então nós temos um coração duro. E a promessa de Deus é que Ele vai colocar um coração de carne. Um coração de carne. Então, que nós recebamos essa palavra, porque é maravilhosa, esse textual, essa leitura bíblica em classe que a gente comentou agora aqui. Nós recebamos essa palavra e podemos aplicá-la. E, assim, se nós tivermos um coração duro, que nós vamos transformando esse coração. Transformando esse coração em coração de carne. Um coração suscetível à palavra de Deus. Basicamente, irmãos, a mensagem de hoje é essa. É essa. Que nós sejamos, assim, receptivos. Que tenhamos um coração novo. Um coração sem ódio, sem rancor, sem mágoa, sem tristeza. Um coração com alegria. Independentemente do que acontece ao nosso redor. Porque sabemos que esse mundo jaz no maligno. Muita coisa acontece aí. Muita coisa ruim. E por isso você vai se contaminar com isso. E vamos dizer, até a frase dizer, perder a nossa salvação. Porque a pessoa que tem ódio do coração, que tem raiva, tem tristeza, é um coração que não é inclinado para Deus. Amém, irmãos? Amém. Concordam? Concordam? Se tiver algum comentário, falem. A palavra carnal já é outra. Vamos seguindo aqui, gente.
A introdução diz assim: o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos em conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e a guardá-lo de todas as influências maléficas. O que eu queria ler é só esse detalhe aqui, ó. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida, né? O centro da vida. Ele é o centro da vontade, é o centro das emoções. Quem é que é isso realmente? É a nossa mente. Mas a representação das 900 e poucas vezes que são citadas na Bíblia, que fala do coração, tá? Nós sabemos que o coração é o órgão que bombeia sangue para todo o nosso corpo. E sabemos que, na Bíblia, o coração é o centro da vontade, o centro das emoções, é a nossa decisão, né? Apesar de não ser, de fato, biologicamente falando, seriamente, mas a representação é do coração. O próprio Deus fala sobre isso, né? Até nós lemos o texto áureo aí, nós lemos em Romanos também, apóstolo Paulo. Amém, irmãos? Então, é o centro da vida, como foi dito aqui. O coração na perspectiva bíblica. Aqui é o que eu estou falando, né? Coração na Bíblia. Na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo faz referência ao homem exterior, o corpo físico, e ao homem interior, alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integralidade, corpo, alma e espírito, né? Então vamos falar sobre esse homem interior, o nosso coração. Quando aceitamos, nós falamos nas lições anteriores, quando aceitamos a Cristo, nós somos o quê? Né? Nós somos santos, né? Santos. Santificação posicional. E a nossa vida é uma caminhada cristã, que é a santificação progressiva, né? Quando aceitamos a Cristo, também vai haver uma regeneração. Regenerar. O que você fazia antes, você não faz mais que for ruim. As coisas, né, que para trás ficam, né? Eu sigo para frente rumo ao alvo. Não é isso? Fomos regenerados. E nessa regeneração, temos um novo coração. Um novo coração. Uma nova vida. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. E nós caminhamos dia a dia para aprimoramento dos santos, para nosso aprimoramento. Certo, irmãos? Não é isso? Não é? A carne vai mudar? Não vai mudar. A carne, ela aceita Jesus, como diz assim? A carne não aceita. Como diz o grande pregador lá, o Spurgeon, né? Ele disse que quando ele se batizou, ele achava o velho homem, né? Iria morrer ali, iria ser afogado ali. Mas não, ele sabia nadar. Ele veio também, né? A carne, irmão, a carne, ela não se regenera. Certo? A carne, ela não aceita Jesus. Nós convivemos com isso. Mas se nós alimentarmos o nosso novo coração, alimentarmos o novo homem, não é isso, irmão? Nós lemos aqui na introdução, o homem interior, alimentarmos isso, isso prevalece. Isso prevalece. E nós conseguimos, né, termos sucesso na nossa jornada cristã, né, rumo ao alvo que está adiante.
As coisas para trás ficaram. Amém, irmãos? Então, esse aqui é o coração na Bíblia. Coração na Bíblia. O item 2 significa a circuncisão do coração. Nós falamos o que é a circuncisão. Nós todos sabemos de o que é. É um corte, é um ato físico, né? É uma marca. Uma marca. E o coração? Aqui. O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos, né, capítulo 2, né, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. De fato, a circuncisão foi um ato físico, estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, mas a obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. Essa é a verdadeira circuncisão, né? Vamos ler aqui Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Eu posso pedir para alguém ler a Bíblia, fique ligado aí, tá? Diz assim, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. Diz assim, para embasar o que eu estou lendo isso aqui? Falar sobre a nova aliança, o coração novo, né? O que Deus quer que nós tenhamos um coração novo, uma nova criatura, um novo homem. Diz assim, o Senhor seu Deus circuncidará o coração de vocês e o coração dos descendentes para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Meus irmãos, eu quero falar um detalhe aqui, ó. Isso aqui estamos em Deuteronômio. Nós lemos lá o quê? A leitura bíblica em classe em Romanos. Vocês acham que Paulo iria falar isso do seu própria ideia? Não. Não. Deus é com o apóstolo Paulo, irmãos. E ele falou aqui, ó, em Deuteronômio já diz isso aqui. Vocês entenderam? Deuteronômio, isso aqui só acontece na escola bíblica, né? De forma tão específica, ó, tratando desse assunto, né? Olha, o Senhor, seu Deus, circuncidará o coração de vocês. Ele já tinha falado que tinha que cortar ali a fimose, tinha que fazer a cirurgia de fimose, né? Já tinha falado. E aqui ele está dizendo, eu não quero saber disso, eu quero saber do coração. Vocês vão ter uma marca? Vão ter, mas principalmente o coração de vocês, que ali falou também que estava um coração duro. Certo, irmãos? Então, Paulo está confirmando ali, né? Alguém pode pensar assim, por que Paulo falou isso? Será que ele foi da cabeça dele? Não, irmãos. São as sagradas escrituras inspiradas pelo Santo Espírito. Não é isso, irmão? Tem um Deuteronômio 10:16 aí. Genesmar, está aberto o Deuteronômio aí? Capítulo 10, versículo 16. Terceira coisa, nosso coração faz a nossa. Oi? Uhum. Tá. Meus irmãos,
Jeremias 4:4 diz assim. Jeremias, né? Profeta Jeremias diz assim, capítulo 4, versículo 4. Deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homem de Judá e moradores de Jerusalém. Então estou confirmando aqui por Deuteronômio, Jeremias, né? Foram duas passagens de Deuteronômio, justamente o que Deus está falando, né? Circuncidem o coração. Nós vamos circuncidar o nosso coração? Nós vamos ter a marca de Cristo no nosso coração? Essa manhã está sendo falado isso aqui, né? Que nós devemos circuncidar o coração. O que é circuncidar o coração? É ter a marca de Cristo. Ter a marca. Somos filhos de Deus. Entendeu, irmãos? Vamos seguindo. Um coração novo. Esse ensino é o subitem 3, tá? Um coração novo. Às vezes eu leio todo o subitem, às vezes não. Mas só para a gente poder entender, faz parte, né? Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias. 31, né? A respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel, né? Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra espírito, em vez de letra, pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra de regeneração promovida pelo Espírito Santo, né? Então, de maneira geral, o coração se refere ao que está no interior do ser humano. Então, irmãos, o que eu trago para a gente aqui? Né? Não adianta, vamos dizer assim, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Não adianta eu ser crente, se o meu coração não está inclinado para Deus. Não adianta eu ser crente se eu não faço a vontade de Deus. Não adianta eu ser crente, eu ter um coração duro, não receber palavra alguma, não querer mudar, não olhar para os seus próprios defeitos, suas próprias falhas. Não adianta. Não adianta. Isso é duro para mim? É duro para mim. É duro para você? É duro para você. É duro para nós. Mas a palavra de Deus está sendo confirmada aqui. Certo? Então, é um novo homem. Um homem o quê, irmãos? Cheio de amor. Vamos falar sobre amor aqui. Cheio de amor. Um homem que tenha um coração bondoso. Não é? Um homem que luta, um homem que busca seus objetivos, né? Um homem perseverante, um homem persistente, um homem ligado nas atualidades, mas um coração bom, um coração novo, um coração regenerado. É isso que ele está falando para nós. Esse item quer dizer isso aqui, ó, um coração novo. É isso. É um coração novo. Presta atenção, se nós nos apegarmos aos rituais, né? Aos rituais, se nós nos apegarmos aos costumes, se nós nos apegarmos ao modo da aparência, se nós nos pegarmos a isso, nós estamos sendo que nem Deus falou que ele tem um povo de coração duro, um fariseu. A pessoa fala muito assim, né? Os engravatados, né?
Por causa das gravatas, né? As pessoas falam assim da gravata, né? E é uma marca, olha, isso aqui é uma marca nossa, né? Geralmente, né? Usamos gravata, não é isso? Mas isso aqui não quer dizer nada se o nosso coração, né? Se o nosso coração não for um coração novo, não é verdade? Não adianta. É isso que a palavra está dizendo. Um coração novo, que nós realmente, quando aceitamos a Cristo, não é? Quando aceitamos a Cristo, nós nos regeneramos, nos santificamos, seguimos e temos um coração novo. Temos agora um coração regenerado. Dona Maria, está falando da gravata? Uma coisa nossa, não quer dizer nada, né? Para nós aqui, nós sabemos que a gravata é simplesmente uma forma que a gente dá para identificar o obreiro, né? É, exatamente. Mas o mundo lá fora, já identifica. Se o cara não tiver um coração novo, ele for regenerado, ele já traz consequência para a igreja, porque eles vão agravar. Exatamente. Porque o povo está vendo ele como pastor. Então, se ele não for regenerado, não tiver um coração puro, ele já é um empecilho para a igreja. Tá vendo? É um empecilho para a igreja. Com a imagem negativa. Vou lá falar, todo mundo que usa uma gravata é pastor. Então, onde tem que ter capricho, o camarada não vai gravar. Ele não pode usar de qualquer forma. Exatamente. Traz uma identificação por ele. É uma coisa agora. Exato. Não tem o erro de quem usa uma gravata. Muitas vezes é que usa uma gravata, a pessoa até aceita ele. Mas quando usa gravata, o povo lá fora não aceita. Isso é uma responsabilidade que nós temos, né? Meus irmãos, estamos falando aqui da marca de Cristo, não é? A marca de Cristo está no nosso coração. Então nós temos responsabilidades com isso. Nós temos responsabilidade. Como é que é um cristão sermos cristão, né? Sermos povo de Cristo, nos comportando de uma forma hedionda, não é isso? Hoje já mudou muito, hoje já melhorou muito. Acho que os pastores pegaram, né? Viram que a situação estava muito complicada. Antigamente, no comércio, ainda fala um pouco, né? Ainda se falava muito de crente. Mas isso mudou. A própria nossa convenção pega pesado nisso. Nosso comportamento, o nosso nome limpo, né? Tudo isso leva com que a pessoa se comporte. Mas não por isso. Mas que deve ser principalmente por amor a Cristo, irmãos. Principalmente por amor a Cristo. Não é isso? Esse é o coração novo. Seguindo aí. O coração de quem está em Deus. Um coração inclinado. Vamos continuar falando desse mesmo detalhe aí, né? Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso ela passa a enxergar o reino de Deus e ao mesmo tempo a própria necessidade espiritual. A respeito disso, o Senhor diz: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual foi esse episódio aí? João 3. Nicodemos. Exatamente. Assim, quem tem um coração regenerado, transformado, participa do reino de Deus e, consequentemente, se inclina para as coisas do Espírito, a fim de viver com os mandamentos de Deus, né? Então, irmãos, um coração inclinado a Deus, está bem claro, né, irmãos? É um coração que faz a vontade de Deus. Não é verdade? Isso é tudo que nós precisamos. Tudo que nós precisamos é um coração inclinado a Deus. O nosso coração inclinado a Deus, pode falar. A gente ouvindo tudo isso aqui, nós aqui,
para nós, aqui nós só andamos errado e fazemos as coisas erradas depois de Cristo, se nós não olharmos para o pastor que nós temos. Porque se nós olharmos para o pastor Neto, hoje eu preguei isso para o meu filho pela manhã, lá em Palmas, até ele teve aqui um dia, eu falando para ele, olha, o crente em si, quando ele é crente, ele pode não pregar, mas a vida dele, conforme ele anda, é uma pregação. Assim o nosso pastor tem direcionado a nós. E aqui na nossa classe, na nossa igreja, o cristão, o crente, ele pisar na bola, que ele andar errado, é porque realmente ele não está ouvindo, ele não está dando ouvido o que o pastor Neto está ensinando. Eu não estou aqui puxando sardinha para homem, não, que eu não faço isso. Estou falando da Bíblia, que ele prega. Muito obrigado, velho. Muito bom. É isso mesmo, é um exemplo, né? É bom isso aí para nós. Não é isso? Muito bom. Então, irmãos, estamos falando aqui sobre um coração inclinado a Deus. Leia aí Provérbios 4, versículo 23, por favor. Né? Então, irmãos, é um coração que faz a vontade de Deus. É um coração circuncidado com a marca de Cristo. Não é? E isso passa o quê? Passa o quê? Passa pela nossa, que nós já falamos também, sobre a regeneração. O nascer de novo. O nascer de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Um coração inclinado, um coração receptivo à palavra de Deus. Né? Leia Provérbios 4, 23. Tradução da minha Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Isso. Aí acontece o quê? A gente está guardando o nosso coração e vem uma tentação para um lado direito, uma tentação para o lado esquerdo, uma tentação na nossa frente, coisas para nos corromper. Então, o que Deus fala para nós? Prestem bem atenção. O que deve fazer? Guardar o nosso coração. Olha o que nós estamos vendo. Os nossos olhos é a candeia da nossa alma. Então nós devemos nos guardar. Nos guardar, eu quero dizer o que? Guardar o coração. Esse é o conselho que ele tem para nós. Guardar o nosso coração não é expô-lo à situação, né, de perigo, situação de corrupção. Devemos guardar o nosso coração. A tentação, por exemplo, de sensual, nós devemos fugir. Não devemos pensar, é fugir mesmo. Nós não conseguimos resistir, nenhum homem consegue resistir. Então nós devemos fugir. Devemos nos antecipar. O que nós estamos olhando, o que nós estamos pensando, o que nós estamos lendo, quais manchetes nós estamos vendo. Guardar o nosso coração é o que Deus fala para nós como conselho, para que nós nos mantermos com a marca, né, circuncidado com a marca de Cristo, da nova aliança, como nova criatura, irmão. A partir do momento que nós somos cristãos, nascemos de novo, mas nós não renunciamos ao pecado, nós não renunciamos à exposição, né, de coisas que nos tentam, nós acabamos caindo, irmãos. Por quê? A pessoa passa, vamos dizer, quem nasceu na igreja, vamos dizer assim, até que tem uma vantagem, eu digo assim, né? Mas tem pessoas que teve a vida toda, aceitaram Jesus lá pelos seus 30, 40, 50, 60 anos. Como temos casos aqui na igreja. Pessoas que aceitaram Jesus com 60 e poucos anos. Então a vida toda dele, ele teve amores
teve vontades, teve formas de agir diferente do que era. E ele agora é uma nova criatura. Devemos ajudar, apoiar, mas principalmente nós devemos guardar o nosso coração. Guardar. Não é isso? Né? Por que guardar? Porque do coração procede muita coisa ruim. O coração, ele é enganoso. O nosso coração, o meu coração aqui, ó, ele é enganoso. Enganoso. Eu não conheço o meu coração. Você conhece o seu coração? Você conhece o que você é capaz de fazer? Quem conhece o coração, quem conhece o nosso coração, é só Deus que esquadrinha o nosso coração. Entenderam, irmãos? Eu não conheço, assim, eu tento fazer as coisas, mas se nós nos expormos numa situação de grande perigo, uma situação bem diferente do nosso normal, da nossa rotina, nós nos comportaremos como? Como nós vamos agir? Como nós faremos? Será que nós entraremos para grande pecado? Então, irmãos, guardar o nosso coração, entendeu? E saber que nós não conhecemos o nosso coração. E para isso, temos lá no final da lição, e para isso, no último item da lição, para isso nós temos um consolador, para isso nós temos um ajudador. Tá bom? Vou falar no final da lição sobre isso. Estou só adiantando porque para pegar logo o pensamento, o gancho, né? Entenderam, irmãos? Me permita, mas só Pode falar. em cima dessa palavra aqui, a minha esposa, ela tá vendendo umas coisas para a filha dela, mãe. E ela vendeu para o cidadão aí, o cidadão foi falando, e ela ia lá cobrar mais a filha dela. E o cara é de outro sistema nosso, não é homem, é aqueles diferentes de nós. E em cima dessa palavra aqui, eu falei minha esposa, se a tua filha quiser ir cobrar, deixa ela ir cobrar. Porque assim, chega lá, você vai magoar o seu coração, você vai falar, você vai deixar as coisas entrar no seu coração, você vai falar coisa desagradável para o cidadão, você vai se magoar, então sai fora disso aí, deixa a tua filha. Se ela quiser ir cobrar, que é a dona, deixa ela ir. Você não vai mais, você me promete? Se você não me prometeu, eu vou pegar o dinheiro e vou pagar para tua filha, para você não ir lá mais atrás disso aí. Porque você está se magoando, você está deixando a coisa errada aí pro teu coração aí. Graças a Deus essa palavra veio e ela veio. Exatamente, né? Exatamente. Aí que é guardar, né? Aí um exemplo de guardar, um testemunho aqui de guardar o coração, né? Tentar agir, ó, inteligência. Nós temos que pedir sabedoria para Deus e Ele dá. O nosso coração tem que ser guardado. Porque diz assim, Mateus 15, 18 diz assim. Cadê? Tá aqui. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina a pessoa. Quem falou isso? Jesus. Então nós devemos guardar por quê? Para não nos contaminar. Olha, o coração ele é um depósito. É um depósito. O que tem nesse depósito? Coisas ruins? Coisas que nos contaminam? Né? O que sai da boca é o que está no coração. Então devemos o quê? Guardar esse depósito. Amém? Guardar o depósito. Guardar o que entra nele. Porque o que entra nele, uma hora vai sair. Não é isso? Vai sair. E se não for, como Jesus falou, isso pode te contaminar.
Isso realmente é que contamina. Ele estava falando aqui, né? Olha aqui. Porque do coração procedem maus pensamentos, né? Repetindo, seguindo aqui, né? Eu vou ler de novo. Mas o que sai da boca vem do coração e isso que contamina a pessoa. Seguindo. Porque do coração procedem maus pensamentos. Maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam a pessoa. Será que eu fico pensando, quando eu estava estudando isso aqui, eu fico pensando assim, será que eu sou capaz de furtar? Eu acho assim que pode até acontecer, irmãos, isso aí. A gente pensa que nunca poderia acontecer. A gente pensa que nunca poderia acontecer isso. Mas, sei lá, uma situação diferente, né? De repente você está com dificuldade financeira, você está passando fome, você vê uma oportunidade, acaba fazendo ali. Irmãos, tem várias situações que podem ser testadas, podem acontecer na nossa vida. Adultério. Uma mulher bonita, uma mulher que chega, uma mulher que... Somos homens, irmãos. Não vamos querer enfrentar que não vai dar certo. Não dá certo. Temos que fugir. Não vai dar certo se for, né? Furto. Então, homicídio. Será que você vendo o seu filho sendo agredido, seu filho sendo... Você não pode cometer um homicídio? Então, irmãos, devemos bem refletir sobre isso, porque nós não conhecemos o nosso coração. Jesus pede para nós que nós guardemos o nosso coração, evitemos, né, situações que levam a contaminar, a perder a nossa salvação. Amém? Pode falar. Eu estava dizendo, será que eu seria capaz de furtar? Então, o segredo nosso é não pronunciar a palavra, porque a gente não tem como. Nós somos da terra e às vezes a gente maquina mesmo mal, pensa, vê, e não tem como você andar, você vive, você andou, você vive, você está no trabalho, só ofertas. Então, o segredo é vigiar, por isso Jesus ordem esse fato de vigiar. E nós realmente temos um processo de santificação, mas nossa carne, ela gosta mesmo de gosta do que não presta, exatamente. Ele está aqui. O meu homem interior, que a Bíblia se refere no meu coração, psicologicamente, a medicina, a ciência, ela trata da mente, né, do seu psicológico, que é a sede dos seus pensamentos. Mas, biblicamente falando, é o seu coração. O procedimento do pensamento, ele começa aqui. Aí ele vai realmente se consumar quando você abre a boquinha e fala. Então, se você não falou, é só você e Deus. E Deus, ele é esse amor, misericórdia. É por isso que existe o processo da santificação, sem a qual a gente não vê Deus. Mas pelo nosso mérito mesmo, a gente furta, faz e acontece. Furta, peca, né? Pecamos mesmo. Tem o adultério, tem o furto, homicídio também. Homicídio. Como eu falei, tem situação, de repente, uma situação de grande perigo do teu filho, uma grande precaução da tua esposa, sei lá, né? Em Jeremias aqui diz assim, capítulo 29, bem conhecido: vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. De todo o coração, né? Assim, se nós buscarmos de todo o coração, ele evita situações que nós podemos nos corromper, né? Vamos buscar isso aí. Foi um livramento aqui, né? Não houve problemas, né? Resolveu ali, entenderam? Se for uma coisa mais grave, já entra uma outra situação. Aí vai entrar polícia, vai entrar investigação, vai entrar processo, vai entrar defesa, vai entrar... E por aí vai. Não é verdade, irmão? Então, que Deus, nós buscar a Deus, como Jeremias falou, capítulo 29, buscar a Deus de todo o nosso coração. Vamos seguindo aí. Deus vê o coração. Nesse item aqui, irmãos, é o item que eu queria falar a respeito que nós falamos ainda há pouco.
eu não conheço o meu coração. Você conhece o seu coração? Quem conhece o coração é só o nosso Deus. Ele é que vê o coração. Temos vários e vários exemplos pela Bíblia aqui, né? No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. A partir desse texto podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer. Adentrar e contemplar é o local de... adentrar e contemplar, né? É o local mais escondido da pessoa. Contudo, a Bíblia diz que Deus vê o coração. Ele contempla o ser humano por dentro e por fora. Quem criou o ser humano? Foi Deus. Então, Deus, ele tem um manual do Criador, o manual do fabricante. Não é isso? Ele sabe muito bem. Ele conhece o homem, né? Só um minuto. Sim, pode falar. Mas aí é que arrebenta. E se acontece uma desgraça lá que eu estou falando, a maioria de nós estava aqui apontando, o cara é crente. Por quê? Aí a gente aponta, quando o cara é crente tem uma coisa dessa, mas nós fazemos isso. Por quê? Porque só Deus conhece o coração dele, não cabe a nós fazer isso. Mas nós fazemos. Arrebenta, o cara disse que é crente, o que o cara fez. Então a gente tem que ter cuidado com ele. Porque é Deus que conhece, ele sabe o que aconteceu. A gente não sabe, fica daqui jogando pedra. E aí nós arrebentamos. Então, irmão, olha aí, a gente está falando aqui, só uma atençãozinha aí, por favor. Ó, a gente está falando aqui que nós devemos olhar para o nosso coração e refletir, buscar um coração novo. Um coração novo nós já temos, mas para que aceitamos, mas um coração que seja inclinado para Deus, né? Estamos falando agora nisso, Deus vê o coração e nós vemos? Não. Nós vemos isso aqui, ó, aparência. Nós vemos a aparência. Só o exterior que nós vemos. Então, essa lição de hoje é para que nós possamos, assim, refletir e poder mudar em algo que não esteja conforme a vontade de Deus. Com certeza, no meu ou no seu coração tem algo que Deus não se agrada. Será que nós temos forças para mudar? Será que nós temos força quando ouvimos uma pregação ali que foi para nós, foi para mim e eu consigo, eu mudo? Eu tenho essa força, eu tenho essa vontade de mudar. Deus, ele vê o nosso coração, irmãos. Então, que o nosso coração ele seja um coração de carne, suscetível à palavra de Deus. Quem vê é só Deus. Nós sabemos muito bem quando o profeta Samuel chegou ali para ungir, né, o novo rei de Israel. Não é isso? Aí pegou os filhos de Jessé, o primeiro, o segundo, vários filhos de Jessé. Aí terminou os filhos, né? Aí ele disse, quem que falta? Tem um que está para ali, né? A mesma coisa Samuel falou quando foi com Saul, né? Com Saul. E quando Deus rejeitou a Saul, e aí o Samuel disse, não faça isso. Faz. Ele vê o coração. Eu vou ler aqui, ó, 1 Samuel, capítulo 16. É justamente esse episódio aí, ó. Porque o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab, né? Por aí foi, né? Essa passagem aqui, escola bíblica é assim, já li vários e vários trechos da Bíblia para nós, para nos embasar tudo que a gente está falando. É isso que a escola bíblica, de forma específica, detalhada, o que a gente está tratando aqui, né? Isso é a escola bíblica. Então, Deus vê, tão lindo isso aqui, irmãos,
né? Profeta Samuel, um homem, olha aí, um homem de Deus, né? Profeta Samuel é um homem de Deus. Um homem de Deus foi enganado pelo coração. Entenderam? Foi enganado pelo coração. Aí Deus diz, repetindo, vou repetir aqui, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Mas por causa disso, é pertinente só ver o externo. Aí os caras tudo bonitão, grandão. Por que não vai, irmão? É esse aqui que tá achando. Exatamente. Por que ele questiona na tirada de Saul? Porque Saul era um cara, é o homem mais bonito de Israel. Não, esse cara aí, mas Deus não vê isso aí. Tá olhando, tem que ir lá, o que vai fazer, sabe? E hoje, irmãos, um item importante que eu não poderia deixar de falar, presta atenção. Nós vemos assim, aí o mundo hoje, né? Maquiagem, né? Tinha o tempo da maquiagem, né? Não é isso? Aí depois o tempo do Photoshop, não é isso? Mas nada, a aparência, nada muda o nosso interior. Né? Então, não adianta a gente querer fazer o bonito, fazer maquiagem, fazer Photoshop, fazer, né? Se o coração continua ruim, mal. Entenderam, irmão? Vamos seguindo aqui. Um coração feliz, mas ainda tem mais de 5 minutos ainda. 5 minutos para a finalização. Um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração como resultado da obra realizada por Deus por meio de seu Espírito, a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, o Senhor Jesus traz uma lista de bem-aventuranças, isto é, um estado de felicidade para quem manifesta as virtudes do reino de Deus. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Em Provérbios lemos: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Provérbios 17, 22. Né? Irmãos, um coração feliz, ele é até saudável você fica. É um remédio. Então, se nós chegamos em casa abatido, se nós temos assim um mau humor, se nós temos assim um jeito não muito agradável, que possamos mudar isso aí. Nós temos como mudar. Nós temos como alterar isso. Olhar para Cristo. Né? Temos como mudar isso. Procuremos murmurar menos ou não murmurar. Procuremos ter um bom humor. Procuremos alegria nos detalhes da nossa vida. Olhemos para Cristo. E aquele que faz a vontade... Billy Graham falava que na Bíblia não tem que a gente tem que buscar felicidade, tem que buscar obedecer a Deus, que aí vem a felicidade. Provérbios, que é o livro da sabedoria, tem vários sinais, várias sinalizações para você ser uma pessoa melhor. E isso vai levar felicidade para você. Amém, irmãos? Vai levar felicidade para você. Um coração cheio de amor. E o penhor do Espírito no coração. Eu vou falar sobre os dois para a gente encerrar. Falta 5 minutos, né? Em sua segunda carta aos Coríntios, lá no penhor do Espírito, o apóstolo Paulo escreve: mas o que confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Em nossos corações não, é em nosso coração. Tem um erro de português aqui. Nossos corações, se nós tivéssemos 2 corações. É nosso coração, eu tenho o meu, você tem o seu. É o nosso coração. Irmãos,
nós temos a garantia, nós temos a marca. A marca. Qual é a marca do cristão? A maior marca do cristão é o amor. Nós temos a marca do cristão e temos a garantia do Espírito Santo. A garantia de quê? A garantia do arrebatamento, a garantia da salvação. Nós temos essa garantia. Então nós devemos zelar por ela, né? Coração cheio de amor é uma característica do cristão, certo? Temos a garantia, temos o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo nos consola. Amém, irmãos? Quando fala em penhor, né? Penhor é que a pessoa pegava um dinheiro e deixava um bem lá, né? Aí depois pegava o dinheiro, voltava e pegava o bem de volta. Não era isso? Né? Tinha casas de penhores. Então é como uma garantia. Então, da mesma forma, o Espírito Santo é a nossa garantia. É a nossa garantia. Né? A nossa garantia da nossa salvação. Então devemos zelar por ele, alimentar coisas boas no nosso coração e ter a marca do amor, o grande amor de Cristo. Amém, irmãos? Eu anotei aqui, o amor é a marca maior do cristão, né? O amor é a característica de um coração regenerado. Nós fomos regenerados. Nós temos um coração regenerado. Então, o seu coração tem amor? O seu coração é cheio de amor? É uma oportunidade para a gente refletir sobre isso. Então, que o que a gente tratou aqui, irmãos, seja de fato algo a ser pensado e ser aplicado na nossa vida. Amém?